E vamos à poderosa palavra de Deus para esse tempo chamado hoje. Queridos, e lá nosso amigo. Opa, deixa eu ajeitar aqui que eu não me preparei. Fiquei preparando aqui as coisas, não preparei o meu pad. Amém? Então vamos lá. Mas é bonito, né? Eu acho tão legal que é uma oportunidade de estarmos com a igreja japonesa e eles encabeçando. Isso é muito importante, é muito profético, é um tempo de avivamento. E é um tempo também de acreditarmos no novo do Senhor. Ontem eu estive na reunião e vi uma coisa tão bonita. Eu vi o filho da... Conseguiu ajeitar aí, irmão? Conseguiu ajeitar aí o vídeo? Consegui ver o filho da pastora Paula do ABA, ele ministrando, e eu fiquei realmente impressionado. Por que eu fiquei impressionado? Porque, dizemos o seguinte, o futuro chegou. A gente fala do futuro, que a próxima geração, que terá uma geração, que haverá uma geração assim, assado, que reinará, que fará. E aí, nós temos eu vejo esse menino ministrando. Quer ver? Que coisa linda. Hoje eu consigo ver aqui olhos, ouvidos, eu consigo enxergar bochechas, eu consigo enxergar coração. Eu não consigo ver várias coisas iguais, eu vejo várias coisas diferentes. Vejo coisas diferentes. Aleluia! Pode ser que você esteja pensando assim. Pode ser que você esteja pensando, eu sou partes que não enxergam como as células, como um pequeno dedinho, eu não sou um papel importante no corpo. Mas não podemos pensar assim. Assim como está escrito em 1 Coríntios 12:12, todos nós juntos somos um único só corpo. Se você não estiver aqui, o corpo em si, o corpo de Cristo não fica completo. Então você não pode achar que o seu papel não é um papel importante no corpo. Então, se você está pensando isso, não é assim. Amém? Então, para que nós sejamos vamos ser um só corpo e vamos fazer o Jesus Reign ser um sucesso. Em nome de Jesus. Aleluia! Amém! Quer dizer que a gente fala tanto no futuro e o futuro já está chegando. É a terceira geração, né? Ele é neto do Maruyama, do Silvio, do irmão Silvio, da Isa, filho da Paula e do Stevenson, e ele é a terceira geração. E ele prega, tem hora que ele prega em japonês e a mãe traduz em português. E tem hora que ele prega em português e a mãe traduz para os japoneses. Então, é isso que a gente está vendo aqui. É possível? Parece impossível, mas não é. Amém? Então, estou trazendo isso para que os jovens, para que vocês vejam, para que é possível. E são impressionantes, né? A capacidade que eles têm, você vê Deus purinho na vida de uma criança, ministrando com poder e autoridade. Amém? Então, que vocês continuem se esforçando, que nós vamos chegar lá. Amém? Você vai chegar lá. Vocês, jovens, serão grandes pregadores nessa nação. Diga amém.
Temos que acreditar, porque é disso que forma o Evangelho, é disso que nós estamos falando no dia de hoje. Eu vou falar de um homem que está no final de sua carreira. Fico imaginando, temos Paulo chegando no final de sua carreira, e vou também mencionar Davi, chegando no final de sua carreira. E quando o homem está à beira da morte, sabendo que está nos seus dias finais, ele chega para o seu filho e chama seu filho para uma conversa. E você vai chamar seu filho para um bate-papo, né? Um dia final de uma conversa, aquela que você sabe, estou morrendo e tenho que deixar as últimas recomendações. Aí você fica imaginando, o que você diria ao seu filho? Chega, filho, vem cá, eu tenho algo muito importante para te dizer. A senha do meu Facebook é Jesus. A senha do meu celular é 3456. Será que é isso que a gente tem para passar para os nossos filhos, os nossos segredos, as coisas mais importantes da nossa vida? É isso que a gente tem para passar? Não. Então nós temos um rei, Davi, no seu leito de morte, chamando Salomão para que venha para dar os seus últimos conselhos. Davi, um péssimo pai. Uma história terrível de família. Um pai que não foi presente com os filhos. Mas ainda assim, no seu último dia, nos seus últimos dias, ele vai dar um conselho para passar o cajado, passar um reinado ao seu filho Salomão, e ele vai chamar seu filho para uma conversa. Então, abram suas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Davi vinha nesse momento saindo de uma rebelião. Seu filho Adonias havia tentado dar o golpe quando viu que o pai já não correspondia, não estava mais reagindo como homem. E Adonias diz, vou reinar. E toma o sacerdote Abiatar e o general do exército, Joiada, e vão para se autoproclamar rei de Judá e de Israel. Aí, Davi fica sabendo, o profeta Natã vai, avisa Davi. E Davi diz aí, e avisa também a esposa, Batseba, e vão falar com o rei Davi e avisam, Senhor, porventura o Senhor não havia prometido o reino ao seu filho Salomão? Davi, sim. Então, mas o seu filho Adonias se diz rei. E aí Davi manda chamar o sacerdote Zadok, o chefe Joiada, para que acompanhe o seu exército, e vão ali ungir Salomão. E unge Salomão, o povo reconhece, Davi coloca ele para sentar no trono, e a partir daquele momento, Salomão passa a reinar. Salomão ainda um menino naquela época, ainda uma criança, mas era uma promessa que ele havia dito. Teve que precipitar os acontecimentos por causa da rebelião de seu filho Adonias. E diz a Bíblia que Adonias, quando soube disso, ele correu para o templo, se pegou nas lanças do templo, e ali com medo que Salomão o matasse. E manda falar a Salomão para que não o mate. Aí Salomão fala, se você for homem de bem, tudo bem, você não vai ser morto. Veja bem que em momento nenhum, ele volta a falar com o pai, porque era um pai presente. Diz a Bíblia que ele nunca advertiu seu filho. Ele nunca falou nem bem nem mal. E quando olhamos a história de Davi, nós vemos a história de conflito entre filhos. Não é verdade? Quando Amnon violenta sua meia-irmã, e Absalão se vinga a irmã matando Amnon. Mas em nenhum momento Davi exortou Amnon pelo mal que fez a meia-irmã, e deu um castigo de ignorar Absalão por alguns anos, quando matou Amnon.
E diz que esse era o terceiro, era o quarto filho. Depois de Absalão, que Absalão era o terceiro. E ele achou por direito que era dele o reino e foi usurpar aquilo que era a vontade do pai. Mas mesmo assim nós não vemos o pai advertindo seu filho. Então, queridos, nós aprendemos uma coisa. Que quando um pai não exorta o seu filho naquilo que é errado, quando um pai não aceita, ou não adverte, ou não exorta, ou não corrige, nós criamos delinquência. Nós criamos rebelião. Pais, não se engane. Essa coisa do mundo moderno, na Bíblia diz que a vara tira a loucura dos filhos. Estou dizendo para você massacrar seu filho, mas eu estou dizendo que tem que ser corrigido. Necessita de ações firmes para serem corrigidas. E nossa educação de hoje está deixando, não, deixa que a escola vai dizer o que seu filho tem que ser. Seu filho tem que fazer. Pais, escola ensina, pais educam. Não se esqueçam, não sejam omissos. Pais educam. Ah, eu quero, não, é que meu pai me batia, eu quero ser diferente. Eu quero ser amiguinho. Cara, Deus não te pôs para ser amigo de criança, Deus te pôs para ser pai. Ah, senão meu filho não ama. Você não nasceu para ser amado pelo seu filho, você nasceu para ser respeitado pelo seu filho. Porque sem respeito não há amor, querido. Primeiro passa pelo respeito, para depois amar. O que é, as pessoas confundem amor com paixão, né? Vai lá, acende aquele fogo abrasador e acha que isso é amor. Isso não é amor, isso é paixão. E a gente quer filho, a gente quer o amor, o carinho, não, a gente quer o respeito. Temos filho, tem que respeitar pai, tem que respeitar mãe. Amém? Primeiro você tem que ser pai, depois você é amigo. E é nessa ordem, porque não é de igual para igual. Nunca foi, nunca será. Eu tenho 64 anos, estou chutando alto já. Vou fazer 61. É que eu estou pensando no ano 64 de Paulo, ainda estou com a pregação na cabeça. Então, com 61 anos, ainda chamo minha mãe de senhora. E quando ela fala comigo, eu respondo Rai. Porque eu fui criado assim. Eu não sabia nem que era Rai, mas eu tinha que falar Rai, que era no Brasil. Rai. Quando eu falar Rai, né, tinha que responder Rai. E a gente foi educado, eu fui educado dessa maneira. Então, eu nunca chamei minha mãe de você. E até hoje eu não consigo falar você. Quando eu falo você, é se eu estiver com raiva e querendo desrespeitá-la. Acho que uma vez na vida eu falei. Mas também nunca mais repeti, porque tomei 2 na boca na mesma hora. Né? Acabou a vontade de desrespeitar. Chamei ela de você. Você, pá, acabou. Morreu o assunto, nunca mais falei você. Então, o nível era nesse naipe que eu fui criado, mas não apanhava. Porque a gente não apanhava, não apanhava não, a gente foi ensinado desde criança que a gente tinha que respeitar e respeitar mesmo. Então, temor e tremor. Né? Vou falar com seu pai, as pernas já tremiam. E eu nunca apanhei do meu pai, mas só de falar que ia falar com meu pai, as pernas tremiam. Por quê? Não era o medo de apanhar, era o temor de desagradar ele. Amém? Então, pais, não sejam amigos, sejam pais. Amém? Então, Davi teve isso na sua história, mas aí ele chega na frente do seu filho e vai contar as últimas recomendações para passar o maior reinado da terra no momento. O homem de grande conquista, o grande vitorioso, o milionário, o multibilionário, que estava ali repassando sua fortuna e todo um reino a um jovem. E ele vira para esse jovem, e qual que é a primeira palavra? Aqui, em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Primeira coisa, coragem. Quer ser homem, você precisa ser, o que é coragem? É o contrário de timidez, é o contrário de medroso, é o contrário de inseguro.
né? Sermos intrépidos naquela coisa. Veja aqui o que o dicionário diz. É bravura, postura firme, diante de risco ou do perigo, valentia ou destemor. Ou então, força espiritual para passar uma circunstância difícil, confiança. Por exemplo, me enchi de coragem para ir naquele velório. Eu tive que, né, você tem que se encher espiritualmente, encher de coragem para levar aquela mensagem, né, ou para falar algo para aquela pessoa, numa questão mais espiritual, mais interna, num medo de uma coisa violenta, mas num momento espiritual que temos que nos fortalecer. Então, quando falamos de coragem, não é só questão de intrepidez e de um momento de guerra, mas ele está dizendo, seja firme, seja constante, seja sólido. Filho, coragem. Primeira coisa que Davi diz. Que de uma coisa que Davi tinha era coragem, irmão. Coragem não é não ter medo. Coragem não é você ser atrevido a ponto de, escapou a palavra, é você ser inconsequente, se lançar aos negócios sem pensar o de amanhã, sem saber o que você vai precisar. Não. Planejamento, sabedoria e prudência acompanham a coragem. Coragem sem sabedoria e prudência também não resolve muita coisa. Mas Davi correu atrás de ursos e leões. Como ele matou esse urso e como ele matou esse leão, eu não sei. Eu sei que na mão não foi. Né? Que é impossível para um homem, para um menino, vencer um urso ou vencer um leão. Quer dizer, tem estratégia, teve alguma coisa ele fez, mas ele foi atrás e conseguiu tirar a diferença. Coragem ele tinha. Foi lutar, foi enfrentar Golias. Enfrentou, não se colocou em risco aparente. Por quê? Porque ele era um homem estrategista, desde pequeno ele tinha estratégia. Porque ele não foi no homem, nem levou a espada, porque se ele levasse a espada para lutar com Golias, ele ia perder. Se ele fosse com uma lança, ele iria perder. Ele não poderia lutar com Golias com as armas de Golias. Ele tinha que escolher as armas dele, na qual ele se favorecia. Ele falou, só posso derrubar ele de longe. Que eu chegar perto, ele vai me destroçar. Mas tinha coragem, tinha sabedoria, tinha inteligência e estratégia para vencer. Isso Davi tinha. E mostrou isso durante todas as suas batalhas. Foi capitão de 10, capitão de 100, capitão de 1000. E depois virou capitão dos exércitos do rei Saul. Era um homem que as mulheres cantavam. Né? Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Porque ele era um homem valente, estratégico e bom de briga e bom de guerra. Amém? E ele chega para o seu filho e fala, coragem. Coragem, enfrente os problemas, não se acovarde, não fuja das suas responsabilidades, assuma riscos, assuma. Irmão, não tem medo de fracassar, irmão. Coisa difícil é a gente ver as pessoas ficar olhando alguém que faliu uma firma, deu errado num negócio, a gente falando, não. São degraus que as pessoas estão fazendo para crescer. Porque diz os estudiosos que todo grande empresário faliu pelo menos 6 vezes antes de acertar a mão. Então, é uma história de acertos e erros. Thomas Edison diz que foi 2.000 testes para chegar numa lâmpada. E quando alguém chega para ele e diz assim, fala assim, como é que o senhor se sente agora, depois de ter fracassado 2.000 vezes? Ele falou, não, eu nunca fracassei. Foram apenas 2.000 passos para chegar a esse resultado. Então, às vezes, irmão, as coisas não dão certo, não é que não está dando certo. Você está sendo preparado, você está preparando a vitória, você está preparando o caminho. Amém? Então, persistência, constância, coragem, recomendação de um rei para outro rei. Na verdade, já pensou no leito de morte? Alguém iria falar uma coisa dessa? Não, tem que falar algo importante. Coragem, pois, e ser homem. Ser homem. O que é ser homem, irmão? Aí você fica imaginando. Então, vamos dizer o que Davi não quis dizer.
Davi não quis dizer assim: mostre a todos que ninguém levanta mais peso que você. Mostra a todos que você desafia, fala mais grosso. Mostra para todos que você bebe mais aqui, não cai. Mostra que você é o cara que mais bebe da turma aqui e aguenta mais cachaça, aguenta mais uísque. Não é? A turma coloca, você é homem aí, você não é homem, bebe isso daí, né? Bebe essa, toma essa, não quero essa, você não aguenta. Vamos ver quem come mais, né? Você também come pouco, vamos ver quem come mais churrasco, quem come nisso. Mas faz aquela coisa de uma comparação do que é ser homem. Então, eu estou dizendo, isso não é disso que nós estamos falando. Então, aquele que deixa a barba crescer, intimida as pessoas com sua presença, né? Os bombadão, põe corrente de ouro, e tá, com esse relógio, e, né? Estufa o peito e passa assim perto da gente, querendo mostrar que é 2 vezes maior. Não tem? Às vezes a mulher pode não perceber, mas nós homens conhecemos de longe. E o sujeito, quando vem cumprimentar a gente, ele faz assim, ó. Aí você dá a mão, ele... Aí você... Né? Aí ele quer olhar para ver se você geme, entendeu? Aí você... Quando era novo, eu era muito malandro, né? Eu era garimpeiro, tinha a mão forte. Aí eu fazia assim, eu fazia de bobo, né? Eu ia com a mão assim, o cara ia pegar, eu empurrava a mão rápido e pegava bem no fundo da mão dele e apertava eu mais que ele. Aí eu ficava olhando a cara dele rindo. Porque o homem tem disso. Mostrar força, mostrar potência. Tem. Aí quando você vê aquele tipão chegando assim, ele vai apertar a minha mão. Quando ele apertar assim, ainda que eu não sou pequenininho, aí eles acham que vai impressionar, entendeu? Tem isso, mas não é isso que é ser homem. Isso não é padrão de homem. É padrão de valentão, de qualquer outra coisa aí, né? E da gente meio abobado quando é novo, né? Porque homem igual aquela coisa, né? Menino novo, né? Enche o peito e quer impressionar. Então, não é disso que a gente está falando. Ele está falando do homem que ele era. Davi, o vitorioso, que derrotou gigantes, que derrotou ursos e leões, ele diz: o Senhor é minha força. Ele é totalmente dependente de Deus. Ele fala, através de, por meio de, com Ele, por Ele e para Ele, eu sou capaz de todas as coisas. Através dele, sempre com ele. Então ele vai dizer para Salomão guardar os caminhos, guarde os mandamentos do Senhor. Porque ele vai, vamos ver os outros versículos? Amém? Opa, peraí, abri errado. 2 Reis, vamos lá. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Passa 2:2, né? Guarda, no 3 está aqui. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Olha só, as recomendações. Daí para frente, Davi vai falar das vinganças pessoais dele, que ele tinha as diferenças com os sujeitos lá. Mas até aí ele dá a recomendação ao seu filho Salomão: guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Preceitos é os conselhos, os ensinamentos, para andares nos seus caminhos, nas veredas abertas por Deus. As veredas antigas, sabe esses caminhos que a gente está vivendo, está todo mundo dizendo que nós somos loucos? Sabe essa coisa que a gente é do contra, que a gente é de fora, que a gente que somos estranhos. O mundo está vivendo uma loucura, está tudo fora de posição. Meu Deus, eu não entendo como isso pode estar acontecendo. Nós vamos chegar num tempo, irmão, que vai estar lá na frente. Nós vamos ver as estupidezes que estão sendo cometidas nesse tempo. Vai ficar para a história. Vai ficar para a história, como somos manipulados pela história, pelas mentiras, como estão querendo controlar nossas vidas, querendo mudar os caminhos, mudando o nosso passado, não lembra? Quem controla o presente, quem controla o passado, assume o poder no presente e determina o futuro. As pessoas mudam o passado, as pessoas mudam a história,
para justificar coisas no presente. Lembra que todo mundo falou a Revolução de 64? Não virou mais que a Revolução de 64, virou golpe de 64. Então, todas as crianças hoje, os universitários que saem recém, todos eles aprendem que houve um golpe em 1964. Não houve golpe. Agora, as crianças que estão na escola estão aprendendo que a Dilma caiu por causa de um golpe. Foi um golpe. A gente viu a história. As crianças estão ouvindo a história. É diferente. E quem está contando a história para ela são os professores, cultos, inteligentes. E quem está contando a história é você, pai, mãe, burro, inculto, ultrapassado. Que é isso que vão ensinar lá na escola. Então, estão ensinando a Dilma, foi um golpe. Eu estou falando agora porque a história foi agora, vocês todos viveram. Todos nós sabemos, mas vai lá na prova do Enem, está perguntando sobre o golpe de 1916, de 2016. Está falando do golpe, como foi o golpe que tirou Dilma do poder. Amém? É a história, já é prova, já estão nas provas. Tiraram, né? Porque agora o governo entrou, esses anos tiraram, mas até então estava falando do golpe. Já ensina na faculdade as teses do golpe de 16. Então, os universitários, as crianças, já estão vivendo uma mudança de história. E nós estamos vivendo esse tempo, queridos. Temos que estar atento nas fontes de informação e como elas estão ocorrendo. Diga amém. Porque estamos vivendo essa experiência. Irmão, eu vou falar o nome do remédio aqui, é perigoso até cair o vídeo depois. Porque é proibido, está tão proibido de falar cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina. Agora já falei. Porque na internet a gente escreve metade do nome para não cair as nossas postagens, porque estamos proibidos de falar o nome desses remédios. Amém? Eu sei se funciona. Eu não sei, eu sei que eu tomei. Eu sei que eu tive, a apóstola teve uma noite de febre de 37,5 graus. E eu tive 2 noites, 1 noite e meia de febre. Mais nada. E saí de boa da Covid. Se a ivermectina fez o papel dela, que dizem que faz, e que todo mundo diz que não faz, eu sei que eu saí bem dessa daí. Eu sei que eu passei numa boa. Eu tinha tomado por 2 meses consecutivos. Amém. Não estou dizendo que tem que tomar ou não tomar. Eu estou dizendo que é o seguinte, não existe remédio para tratamento e as pessoas estão proibindo de tomar. Num país que se alguém falar, toma limão com terra, você toma, se dizer que o negócio cura. Nós vivemos num país que se falava, corta lá um pé de mamona, pega o leite dela, mistura com o negócio, né? Você sabe que é veneno, mas se falar que cura a Covid, você toma. E aí, num país desse como o nosso, não poder nem falar o nome do remédio numa doença que não tem tratamento, não importa se cura ou não cura, irmão, mas nunca na história houve uma proibição de mandar para a cadeia médicos que receitaram remédio para as pessoas que se não fizesse bem, não faria mal. E que não tinha nenhum outro para dar. Então vai chegar um momento na história que nós vamos olhar para trás e ver isso daí. Ou lá na frente, ou lá vão mudar a história, dizendo que as mortes foram porque deram esse remédio, porque o Bolsonaro indicou. Então, porque vão mudar a história. Vivem mudando a história. Amém? Estou saindo totalmente do assunto, é que eu estou cheio desse assunto, mas às vezes eu tenho que falar com vocês, porque nós estamos vivendo uma loucura. A loucura da informação. A loucura das coisas estão acontecendo, da manipulação. Nós temos que estar atentos a esse tempo. Por quê, queridos? Eu vou te dizer algo. A nossa briga não é contra sangue ou contra carne, mas sim contra principados e potestades. Porque esses mesmos que falam que os nossos costumes são errados, que nós somos de direita, radicais, fascistas, que nós somos assassinos e temos discurso de ódio, essas mesmas pessoas defendem o Estado Islâmico, essas mesmas pessoas defendem os muçulmanos. Não estou falando contra eles, mas a cultura deles é de violência. A cultura deles não aceita gays.
Foi lá o presidente do Catar, o que ele disse esses dias? Ele disse assim: se vier uma bandeira gay no meu país, é de 7 a 15 anos de prisão. Fim de papo. Respeitem o meu país e a nossa cultura. Morreu o assunto. Vai lá levantar a bandeira colorida que você vai ficar preso. E acabou o assunto. Não tem recurso. E eles apoiam eles. Então, o que quer dizer isso? Eu não estou criticando lá as ações dele. Eu estou dizendo que, se for questão de extremismo, o lado de lá é muito mais extremista. E porque lá eles compactuam e andam junto com eles, e a briga é com a gente, o cristão, é com a igreja. Sempre é contra Cristo, meu querido. O inimigo somos nós. O inimigo somos cristãos. Somos resistência. Todo país comunista é proibido com o cristianismo. Por quê? Porque nós ensinamos o homem a ser livre. Nós ensinamos que a pessoa pode vencer na vida com Cristo. Ele é mais que vencedor. Ele não nasceu para ser escravo. Nós nascemos para serem livres. E um povo que sabe o poder que tem sobre si, ele não é dominado. Então, por isso, a China está mandando, falou: quer ter Bíblia aqui, vai ter que escrever a nossa Bíblia. Nós vamos mudar a sua Bíblia para depois vocês poderem ensinar o cristianismo. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é resistência. Em todos os lugares nós somos resistência. É um milagre de Deus nós existirmos. É um milagre de Deus nós podermos continuar falando que é tudo contra nós, só prevalecemos pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Porque o Espírito Santo está aqui na terra, é Ele que contém o mal, que se dependesse do mal, eles acabavam com tudo aqui. É porque simplesmente eles não podem. Amém? Se as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, ou seja, nem as defesas deles aguentam o nosso ataque, o demônio não tem poder contra a igreja, irmão. O demônio não tem poder contra a sua vida. O demônio não tem poder, ele só tem se você deixar ele entrar. É só de dentro para fora que ele pode agir. Amém? A igreja só pode ser destruída se ela for destruída de dentro para fora. Se você ficar aqui dentro da igreja dando lugar ao diabo. O espírito de crítica, o espírito de opiniões contrárias, espírito independente, espírito que luta contra a igreja, espírito que luta contra a liderança, influência que põe ódio, ira no seu coração, descontentamento, todo pensamento: eu quero sair, eu estou saindo fora, eu não vou ficar. Cara, isso eu vou te dizer algo, é demônio te influenciando. Escuta o que eu estou dizendo, é demônio te influenciando. Escuta o que eu estou dizendo, porque tudo que vai contra a vontade de Deus não é de Deus. Porque no dia que Jesus falou com Pedro, o que ele disse para Pedro? Quando Jesus fala: importa que eu morra, importa que eu sofra, seja crucificado. E Pedro: de maneira nenhuma, mestre. De maneira nenhuma. Você é o cara. Você prega a multidão. Olha só quanto que dá a oferta. Aqui a igreja está bombando, nós estamos crescendo. Você vai pregar até os confins da terra. Você vai pregar, vai curar gente aí. Você vai ter um ministério até os 80 anos. É bom, né? Um jovem de 32 anos, 33 anos, bombando, né? No auge da sua carreira, vigor físico. E aí, alguém fala um negócio desse, você fala tudo de bom. Jesus vira para Pedro e diz: aparta-te de mim, Satanás. Se fosse hoje, o que a gente diria? O irmão está na carne, né? O irmão está na carne. A gente não. Jesus era radical. Agora, quem está certo? Sou eu? Eu falo que o irmão está na carne, para a gente não ser agressivo, ou Jesus? Jesus. Sempre ele está certo, nunca nós. Então, as suas vontades, que vêm contra as vontades de Deus, é demônio. É difícil de entender isso? Né? É muito claro. É influência demoníaca, querido. Amém? Agora vamos tentar ver se eu volto à pregação. Não, irmão, porque a gente precisa dar o recado para a igreja. Nós estamos vivendo um momento que estamos confundindo rebelião com insatisfação. Nós estamos dando nome para um monte de coisa. Nós estamos vendo ovelhas sem pastor andando por aí. Ou ovelhas sem rebanho. Não existe ovelha sem rebanho.
Ovelha pertence a um rebanho. A ovelha tem cheiro. As ovelhas entre elas se reconhecem porque elas têm cheiro do seu rebanho. Elas são recebidas e acariciadas dentro daquele rebanho. Ovelha tem pastor. Ovelha tem ouvido. Ovelha reconhece a voz do pastor. E nós temos que entender isso. Porque, como você viu um menino falando, nós somos corpo. Somos todos diferentes, mas somos um só. Você pode ter personalidade diferente, mas somos um só. Temos que pertencer a um corpo. Não existe corpo, não existe membro separado do corpo, irmão. Isso é ideia do demônio, isso é ideia do capeta. Não existe. Está cheio de gente querendo ser independente. Não existe independência. Jesus é radical. Ele fala, nós somos um corpo e eu sou o cabeça. Agora tem gente que pensa que corpo, o braço é a igreja B, o outro braço é a igreja C. Não, nunca é uma igreja, nunca é aquela que ele está e ele faz parte e ele é efetivo naquele lugar. É que nem um braço amputado, ele vai para um braço mecânico, né? Uma perna mecânica, ele vai para o lugar que ele quer e depois ele volta para um lugar que ele acha que deve ficar. Não, não é assim, irmão. Nós somos corpo e nós temos que seguir, achar nosso lugar. Escolher nosso lugar, plantar nossas raízes e vê-la crescendo para baixo. Amém? Seguir as veredas de Deus, se firmar, se estabelecer. Davi se estabeleceu, Salomão se estabeleceu. Homens que ficaram firmes no seu lugar, firmes na sua posição. Pega uma planta aqui, a gente pega uma plantinha aqui. Chegou, a dona Lúcia plantou lá um limoeiro. Falava, então vamos lá plantar na nossa casa. Levamos lá para a nossa casa, planta lá. Ela está pensando bem, eu acho que não vai ficar legal aqui. Vamos levar lá para a igreja? Aí a gente planta lá na igreja no fundo. Fala, mas aqui no fundo não vai, está dando sombra. A gente tira de lá, arranca o limão de novo e planta em outro lugar. Aí dali a pouco a gente planta, não vingou, morreu. Mas nós plantamos direitinho, demos água, demos terra. Né? Você que é da roça, é assim que faz com as plantas. Você pega uma árvore, você arranca, você fica plantando em vários lugares. Ela não se adapta, né? Ela morre, ela murcha, ou ela não cresce. Ou ela vai ter consequência, vai ter sequela. Porque a gente precisa crescer para cima e para baixo. Sabe que a Bíblia como nos trata? A Bíblia nos trata como cedros do Líbano. Sabe por quê? Uma das figuras nossas de crente é cedro do Líbano, porque nós crescemos tanto para cima como para baixo. Nós temos que crescer para cima e para baixo. As nossas raízes se aprofundarem na rocha. Quem é a rocha? Nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas raízes penetrarem no solo e nós subirmos. Entendeu? A gente buscar alimento, que no dia da falta de alimento, no dia da seca, no dia da amargura, nos dias da dificuldade, a gente está com as raízes fincadas. Não somos raízes superficiais. O que acontece? Tempestade. Vem, que árvore vai cair? Aquela que não tem raiz profunda. Vem a tempestade, ela vai cair. Amém? Então entende, crente. Você tem um lugar, Deus tem um lugar para você. O que Deus falou com você? Qual o chamado para você? Qual o lugar que Deus falou com você? Seu lugar é aqui. Quem disse com você? Você colocou no seu coração, eu vou estar aqui. Agora, Deus muda de ideia? Deus muda de ideia? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Deus não muda. Então, você acha que Deus... eu já teve irmãos que vieram aqui e falaram assim, pastor, eu entrei ali e falou assim, Deus falou comigo que meu lugar é aqui. Eu falei, falou mesmo, irmão? Depois passou um tempo, falou assim, pastor, meu tempo aqui acabou, Deus está mandando eu ir para outro lugar. Aí eu fico pensando, se Deus mandou, para que Deus te mandou aqui? Você não fez nada, pô. Não ajudou, só arrumou confusão e ainda está indo embora, Deus está mandando. Eu falei, não entendo isso, né? Porque se Deus manda, se Deus te planta num lugar, você tem que ser frutífero, você tem que dar fruta, tem que como uma árvore. Você planta, se é plantado num lugar, você tem que dar sombra, você tem que dar proteção para as pessoas, você tem que render frutos para essas pessoas. E aí a gente não vê, não rende fruto, não dá sombra, não faz nada, e ainda fala, Deus está mandando eu embora. Sabe, então a gente tem que crescer, sermos uma igreja forte, de pessoas firmes, consistentes, corajosas.
Porque é na hora da adversidade que as coisas vão mostrar quem você é, se você vai se firmar na palavra do Senhor ou não, porque a recompensa é certa. Porque quando você guarda tudo que Deus deu, o mandamento, o seu juízo, os seus testemunhos, como está escrito na lei, para que prospere em tudo quanto fizer. Tem a promessa de prosperidade, mas toda promessa tem uma direção. Toda promessa tem uma direção. Você quer ser próspero? Você quer ser frutífero? Amém, irmão? Vai ser dizimista? Vai ser ofertante? Você deu dinheiro ou quer dinheiro? Não é assim. A coisa é diferente. A coisa pede para que você, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo, quando você seguir os caminhos do Senhor. Diga amém. E aí nós vamos para um homem chamado Paulo. Paulo de Tarso, vocês conhecem, também estava em 2 Timóteo, quando ele escreve a epístola ao 2 Timóteo, é sua última epístola, é sua última carta. Epístola quer dizer carta, é sua última carta. Pode colocar lá, 2 Timóteo, a gente vai navegar um pouco nesse daí, capítulo 1 em diante. Tá? E Paulo, eu vou tentar contextualizar aqui para vocês esse tempo de Paulo. Aproximadamente no ano 64, dizem entre anos 64 e 68 DC, provavelmente que ele escreveu essa carta, e foi na sua última prisão. Veja bem, Paulo fez as primeiras, segunda, terceira viagem missionária, abriu igrejas, fundou igrejas, caminhou, revolucionou o mundo, foi perseguido, judiado, sofreu açoites, sofreu apedrejamento, mas ele foi perseguido pelos judeus, que os judeus eram contra o cristianismo naquela época. Então era uma coisa regional, tanto que quando mataram Jesus, não foi por um julgamento romano, foi por um julgamento judeu. Os judeus não podiam matar, mas os testemunhos deles exigiram que Herodes matasse a Jesus pela lei dos judeus. Herodes disse, não vejo crime nenhum nesse homem. Pilatos, desculpe. Pilatos disse, não vejo crime nenhum neste homem. E lavo minhas mãos. Então, o governo romano não tinha problema nenhum com os judeus, com Cristo ou com Paulo. Quem perseguia Paulo era a igreja de Jerusalém. Eram as sinagogas, era a cultura judaica que não aceitou o Messias, que não reconhecia Jesus como Senhor e Salvador, como o Messias que viria, e perseguiam a Paulo. Então Paulo foi mandado a julgamento na primeira vez por acusação dos judeus. Quando ele apelou para César, por ele ser judeu, ele tinha direito a ser julgado em Roma. Então ele foi mandado para Roma, mas ele tinha lá uma vida com uma certa mordomia. Por ele ser romano, e uma pessoa de destaque dentro da sociedade, ele passa a viver numa casa alugada, e ali era a prisão dele, e ele andava com um da guarda real todos os dias, acompanhando ele. E foi ali que ele evangelizou a guarda real, que eram de 1.600 homens, escolhidos como os homens influentes que viviam dentro do castelo, e ele começou a evangelizar aqueles homens e passa aquela primeira prisão. Então, os estudiosos chegam à conclusão que Paulo saiu dali e partiu para uma quarta viagem missionária, mesmo que ela não conste na Bíblia, mas por outras indicações históricas. E ele chega a 2 Timóteo, ele está na sua segunda prisão. E essa prisão foi de um momento diferente, de um momento histórico diferente. Foi no ano de 64 depois de Cristo, que o Nero, já ouviram falar de Nero? Um dos Césares, malucão, doidão, que ele toma a decisão, ele queima Roma. No dia 17 de julho, no ano de 64 DC, faltam alguns dias para comemorar esse aniversário. Esse homem põe fogo na cidade de Roma. Ele, na sua megalomania, na sua loucura, o poder enlouquece. E esse homem enlouquecido, se sentindo um Deus, põe fogo na cidade de Roma, porque ele estava cansado daquela cidade que ele achava ela velha e desatualizada. Ele queria construir a nova Roma, mas não tinha como fazê-lo. Então ele toma a decisão de queimar a cidade.
e taca fogo na cidade. Eram 14 bairros que existiam, que formavam a cidade de Roma. 10 bairros desses foram queimados, totalmente destruídos por 4 dias, incêndios constantes, queimando as casas em todos os lugares naquele tempo, tudo de madeira. E diz a história que ele subiu, se vestiu de artista, pegou uma harpa e subiu no alto do seu palácio e ficava assistindo aquela cidade queimando e ele tocando a sua harpa, ali nos seus desvaneios de loucura. Bem, queimaram 10 bairros, sobraram 4. Quem morava nesses 4 bairros? Os bairros dos cristãos. Foi a desculpa que ele teve para poder jogar a culpa no incêndio, jogou nos cristãos. E começa aí, em todo mundo, uma perseguição implacável contra os cristãos. Começa aí que eles foram culpados do incêndio, considerados culpados pelo incêndio de Roma, e começa uma perseguição. Então, Paulo foi pego nessa perseguição de Nero. Aí, como agente romano, ele não podia ser colocado numa cruz e morto como a maioria das pessoas normais. Faltou madeira em Roma para crucificar todos os cristãos daquela época. Eu quero que você entenda esse contexto. Naquela época, aí ele pegou os cristãos, sumariamente julgados e condenados, cobriam eles com piche, que era o chamado betume na Bíblia. Pega o piche, cobria os cristãos de piche e colocavam fogo nos seus corpos e faziam eles como lamparinas humanas na beira da estrada. Faltou cruz para colocarem tantos cristãos naquele período. Assim foram mortos. Ou então, a morte de cristão era motivo de divertimento. Eram colocados nas arenas, são colocados os leões famintos, e soltavam os cristãos para que o povo pudesse assistir os leões matando e comendo os cristãos. Ou você morria na cruz, queimado, com piche, ou você virava comida de leões, das feras. Eram essas opções que tinham para as pessoas normais. Para você imaginar o tamanho da crueldade, hoje em dia, essa chamada incisão na barriga que se faz, né? Hoje é bem curtinha, pequena, aqui por baixo, chamada cesariana, mas quem é mais antigo lembra, eu lembro da minha tia, assim, que fazia aqueles cortes que vinha daqui até embaixo, era aquela cicatriz enorme, os cortes antigamente, quando se fazia uma cesárea. Por que o nome cesárea? Vocês sabem por quê? Quem sabe? Sabe por quê? Então pergunta, senão eu não falo. Não, ouvi direito. Pergunta de novo. Amém. Cesariana, que vem de César. Porque eles pegavam as mulheres cristãs, abriam suas barrigas e colocavam um gato lá dentro e costuravam, para que elas morressem de dor, ficassem sofrendo. Eles se divertiam de ver as mulheres se contorcendo de dor com o gato dentro de sua barriga. Por isso, cesariana. Você imaginou que ia ser cristão num período desse? Então, estamos vivendo esse contexto histórico na qual Paulo está no presídio agora. Só que agora ele não está mais dentro de uma casa. Ele está dentro de uma masmorra. Que lá dessas masmorras, ou a pessoa saía de lá ou morta ou leprosa. Porque era um lugar inóspito, muito ruim, tudo úmido, fechado. E Paulo está vivendo, sabendo que está caminhando para a morte. Então ele vai reclamar nas suas cartas, ele vai estar dizendo que todos os abandonaram. Não teve ninguém no seu julgamento para estar com ele. Porque era um período que, se alguém se dissesse cristão, seria queimado ou seria lançado às trevas. Então, para você não negar Cristo no momento desse, e quando Paulo está se lamentando que todos os abandonaram, e quando a gente lê a segunda epístola de Paulo, entendendo, poxa, os amigos o abandonaram, e eles, por que o abandonaram? Eu não abandonaria. Será, irmão?
Eu vejo gente abandonando Cristo por muito menos. Eu vejo pessoas, gente tão rasa na fé, tão rasa na fé. Quer dizer, eu me arrependo, às vezes eu me cobro, irmão, porque que às vezes eu devo estar ensinando errado. Eu devo estar não vendo raízes profundas nas pessoas para entenderem que temos que passar por provações, por dificuldades, que temos que ter Cristo como nossa bandeira, Ele que está à nossa frente. Quando eu vejo pessoas orando assim, dizendo: se Deus não fizer isso, eu vou sair da igreja. Se eu for lá e Ele não falar isso comigo, irmão, sabe, a gente não é inocência, isso é soberba, irmão. Isso é arrogância. De você chegar, sair da sua casa dizendo: Deus, você vai ter que falar comigo quando eu entrar lá. Eu imponho condições para ir na sua casa. Você vai falar comigo na tal hora. Hoje você vai ter que usar aquele pastor para falar comigo. Como disse aqui, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E uma coisa eu te garanto: aqui é casa de Deus. Aqui é casa de Deus. Não é porque você saiu da sua casa dizendo: se Deus vai falar, se Deus não falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Querido, olha para você, pelo amor de Deus, pega o espelho, querido. Se olha, se analisa, se pergunte se a sua fé é fundamentada e vem enraizada, independente dos favores e benesses de Deus. Se num momento de tanta dor e tanta perseguição como as pessoas estavam vivendo naquele momento, totalmente injustiçadas, num tempo que para ser crente você tinha que ser crente. Irmão, sabe o que muito pega aqui? Por várias vezes eu tenho perguntado para as pessoas, eu falo: se você morrer hoje, você vai para o céu ou você vai para o inferno? As pessoas não acreditam que existe um inferno. As pessoas acreditam que existe Deus, mas não acreditam que existe um inferno. Não acreditam no diabo. Porque ser crente, crê em Deus e crê nas bênçãos, tudo bem. Mas você crê na justiça? Você crê no julgamento? Você crê que tem um diabo? Você crê que existe um inferno? Não, todo mundo tem uma dificuldade enorme. E vivem como se o problema não é só não acreditar. O problema é viver como se ele não existisse. Fazemos as nossas regras, vemos na casa de Deus com as nossas regras. Impomos as nossas regras, as nossas condições a Deus para estarmos dentro da casa de Deus, quando a coisa é de cima para baixo, irmão. A casa de Deus é com ordem, com respeito, é com decência. Tudo funciona assim na casa de Deus, sempre foi assim. Nunca foi, você nunca vê na Bíblia alguém determinando o que Deus tem que fazer. É Deus determinando o que nós temos que fazer. É nós que temos que nos ajustar. Não é nós que temos que mostrar a nossa vontade de Deus, ou a igreja, ou o pastor mudar em função da sua vontade. Não é isso. Desculpe, mas a coisa é radical. Funciona assim. Amém? Então, estão vivendo um tempo de tanta dificuldade. Um tempo que aí Paulo pega essa carta e endereça a Timóteo. E ele vai dar as palavras finais ao seu filho. Dizer a ele que ele o considera filho, filho na fé. Paulo não foi casado, Paulo não teve filhos naturais. E ele tem um filho espiritual, e esse filho é Timóteo. E ele, no corredor da morte, sabendo que iria morrer, ele escreve essa epístola ao Timóteo. Então Paulo vai dizer assim para ele, 2 Timóteo capítulo 1, põe aí o 1 em diante, por favor. Apóstolo Paulo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa aqui é tremendo, pode voltar, fica nessa daí. Ao amado filho de graça, é graça ao perdido, misericórdia ao necessitado e paz ao aflito.
John Stott vai dizer que Deus dá graça a todos aqueles que não têm, aqueles que estão perdidos no caminho de Deus. Ele dá misericórdia para aqueles que são incapazes de fazer por si mesmo, e Ele oferece o socorro. E Ele dá paz para aqueles que já perderam, que já não têm mais harmonia e paz e tranquilidade dentro da sua casa. Ele oferece paz. Essa é a bênção. Essa é a bênção que Paulo está dando ao seu filho Timóteo. Pode seguir. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, eu estou certo de que também em ti. Pois, por esta razão, pois eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Amém. Reavive, reanime. Então, irmão, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo para Timóteo: irmão, você precisa de um avivamento. Filho, você está precisando se reavivar. Não importa a perseguição que estamos passando. Não importa a perseguição, o momento. Eu sei que o momento é difícil, é o momento que todos estão se escondendo, todos estão negando a Cristo, e eu estou dizendo para você: haja avivamento em você. Haja avivamento em você. Haja avivamento. Irmão, nós falamos de avivamento, a gente quer que uma igreja avivada, uma igreja que pula, canta, dança. Cara, eu gosto de tudo isso, eu amo tudo isso. Mas o avivamento começa pelo arrependimento das suas obras ruins. Avivamento, ele está dizendo reanime. Ele está mostrando uma geografia que eles estão vivendo tudo contrário. Ele está dizendo, cara, toma atitude contrária, muda. Você tem que avivar, o pessoal está indo para lá, está todo mundo fugindo. Mas você tem que se levantar. Não importa, vai continuar sendo perseguido, vão continuar falando mal de você? Vão, irmão. O mundo vai sempre tentar te calar. Quando descobrir que você é crente, vai falar: futebol e religião não se discute. E olha para a sua cara. Dali a pouco estão falando do Corinthians. Mas você não pode falar de Jesus. Hã? Né? Sai na mão, ficar num palmeirense corintiano, mas de Jesus não pode falar. Aí você entra no meio falando de Jesus e fala: religião e futebol não se discute. Né? Não é isso que a gente fala? E os povos não discutem futebol? A gente não, então não vou discutir Cristo igual vocês não discutem sobre futebol. Então continua falando, insta em tempo e fora de tempo. Se der oportunidade, você fala. Se não der oportunidade, fala também. Se não vai incomodar, você fala. E se for incomodar, você fala também. Entendeu? Porque é isso que Paulo ensina. Em tempo e fora de tempo. Tá? Se vai incomodar, não prega, irmão. Se não vai incomodar, você prega. Se vai incomodar, você prega também. Não tem problema, pode achar ruim, mas você pregou, tá bom? Porque o que importa é a palavra que você libera, amém? E vamos lá, seja avivado. Ué. Irmão, eu vejo dois caras de pau, igual a Érica e o Leandro, eu não conheço. Poucos assim, eu digo assim, cara de pau no bom sentido, no sentido de extrovertidos, né, que falam, que brincam. Então, gente, tem que usar esse dom para falar de Cristo. Não, para de falar de Corinthians, pelo amor de Deus. Porque juntar 2 corintianos num casamento só é muita coisa. Amém? Hã? Sai desse corpo, não te pertence. Amém? Vai, segue o próximo. Se fosse pelo menos um corintiano e um santista, a gente até dava, né? Mas até abençoava, mas 2 não dá. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha que tremendo. O que Davi falou para o seu filho? Deus nos dá espírito de ousadia, irmão. Ser corajoso.
Então, Deus não nos tem dado espírito de covardia, numa hora que está todo mundo fugindo da raia. Paulo está dizendo, o nosso espírito não é espírito de covarde, é espírito de covardia, não de covardia, mas de poder e de amor. A gente tem poder para amar até os nossos inimigos, a gente tem poder para amarrar esse Satanás. Não importa, irmão. Olha a recomendação de Paulo. Você tem que saber que espírito que habita em você. Espírito de poder. Pânico, sai! Em nome de Jesus, bate em retirada. Depressão, em nome de Jesus, não é esse espírito que eu aceito em mim. O espírito que habita em mim é de poder, é de valentia, não é de covardia, não é de medo, irmão. Eu imagino que Timóteo tinha toda a razão para estar deprimido, estar estressado e estar de pânico lá, né? Porque qualquer lugar que ele olhasse, se visse um romano, tinha que esconder. Porque se souber que ele era cristão, né? No caso dele, pior, ia para a cruz, porque ele não era romano. Amém? De amor e de moderação. Amém? A moderação tem a ver com sabedoria. Vamos lá, querido. Estamos na escola. Não te envergonhes, porém, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Ele está falando do contexto. Porque num momento de perseguição, ele era um que estava no caminho da morte. As pessoas que foram na primeira sessão do julgamento dele, não foi ninguém, ele ficou sozinho, todos abandonaram. Mas não era por causa de Paulo, era por causa do medo, por causa de toda essa situação que eu estou dizendo. E Paulo está exortando ele, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor e nem de mim, que eu estou aqui para morrer. Não tenha vergonha disso. E a gente se envergonha, irmão, de pregar a palavra. Sabe, a gente tem vergonha. É um empecilho tremendo isso que vem sobre nossas vidas. Quando as pessoas vêm, começam a olhar torto para você na firma. Quando começam a ficar te bloqueando, te tentando, falando se é chato, se é isso. A gente não quer ser inconveniente. A gente fica esperando a hora certa de falar de Cristo. Você está vendo as pessoas se arrebentando. Você está vendo as pessoas morrendo. Você está vendo a pessoa com a dor de cabeça. Você não tem a ousadia de ir lá pôr a mão. Deixa eu orar por você, meu querido. Deixa eu pôr a mão aí. Que mal que tem, o máximo que pode acontecer é você continuar com essa dor de cabeça. Ué, você não tem nada a perder, a única coisa que você tem é você continuar com dor de cabeça. Você não precisa acreditar. Eu acredito por você. Vamos orar. A gente tem medo, a gente tem vergonha. Aí se eu orar e não curar, problema de Deus, não é seu. Só problema é você orar, Ele manda a gente orar, Ele não manda você curar. A gente ora por cura. Quem cura é Ele, você não cura ninguém. Não podemos ter vergonha, irmão. Porque no dia que você orar por alguém e uma dor de cabeça sumir. Eu lembro uma vez que a irmã Miriam, lá na Topla, um rapazinho aí, um tribulado, mas pensa no sujeito tribulado. Vou falar o nome dele, que ele é muito conhecido. E ele estava indo embora, que ele falava bem japonês. E ele reclamando da dor de cabeça, que ele ia embora, que ele não aguentava a dor de cabeça. Correu a Miriam e a Cíntia. Pegaram o óleozinho lá, que elas carregavam o óleo. Lá na oração de fé foram lá e falou, deixa eu orar por você. Ele falou, deixa. Pôs a mão e foi na hora. A dor de cabeça fez isso. Ele sentiu o negócio ir embora. Ele falou que era capeta puro ali, né? Era um atribulado. Aí ele saiu falando na firma inteira. Você viu? Eu ia embora, eu estava indo embora. E sumiu. Ela olhou e fez... Aí foram lá na igreja no outro dia, num dia, ele, a namorada, e caiu todo mundo lá. Né? Mas depois, acho que ficou com medo, nunca mais voltou. Né? Mas era o poder de Deus. Tinha um propósito. Tinha salvação ali, infelizmente aquela moça morreu. Então, vamos lá. Meu Bíblia está descarregando toda hora aqui. Então, vamos lá. Que versículo que eu estou? Deixa eu correr aqui. E não se envergonhe. Então, deixa eu ir para os últimos aqui. Então, versículo 13. 13 e 14.
Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com amor, o que está em Cristo Jesus. 14. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. O que é Paulo está falando? Paulo está falando assim, olha, querido, durante todos esses anos, eu dei testemunho para você. Eu te ensinei os caminhos. Durante todos esses anos, eu fiz um depósito na sua vida. Todos esses anos, eu passei depositando o meu conhecimento, o meu estudo, o que eu sei. Eu passei todos esses anos depositando em você as minhas boas ações, os meus bons caminhos, as minhas boas atitudes. Tudo isso foi um depósito que eu fiz em sua vida. Guarda os bons depósitos mediante o Espírito Santo que habita em vós. Querido, tem gente investindo em você. Tem gente investindo em você. Eu não sei você, irmão, mas hoje para mim pregar, eu saí daqui da escola ontem, 11 horas da noite, 11h30, sei lá, e fiquei até 5 da manhã estudando para a gente falar o que tem que falar hoje. Eu considero isso não um sacrifício, mas um depósito na vida de vocês. Eu estou trazendo, eu sei que não é meu, eu sei que é um depósito. Então Paulo está falando isso. Depositei tantos anos na sua vida, filho. Guarda o depósito que eu fiz em você. Guarda o que eu depositei na sua vida. Meu tempo, minha paciência, meu amor, meus conselhos, minhas atitudes. Guarda esse depósito. Foi depositado em você. Chegar um momento de um homem no seu último caminho, nos seus últimos passos, ele está lembrando o filho, aquilo que ele fez. Guarda isso como um tesouro, mediante o Espírito Santo que já habita em você. Forte isso? Tremendo, não é a palavra de Paulo? Quando nos exorta a saber que nós somos um cofre, nós somos como um banco. Gente, quantas pessoas já depositaram na sua vida? Quantas vezes, irmão, a gente que saiu de uma igreja, às vezes a gente sai magoado com alguma coisa, sai entristecido com alguém ou com algo. Mas eu digo que ainda mais, eu não digo todos, mas eu sei que cada um tem seu motivo, mas existem pessoas que a gente sabe receber, de alguma maneira você recebeu algo lá. De alguma maneira alguém depositou na sua vida. Alguém fez um depósito de tempo, de amor, de carinho, de aconselhamento, de tudo de bom na sua vida. Depositaram fé, depositaram esperança em você, te deram sentido na vida, te ajudaram a sair do mundo. Cara, porque ninguém sai sozinho. Sempre teve alguém. Então alguém depositou, todos nós temos um depósito. E às vezes vão ter que prestar conta sobre isso. Amém? Então, ele diz, mantenha o padrão, faça igual. Versículo 13. Mantenha o padrão. Da mesma maneira que eu depositei em você, deposita em outras vidas. Nem mais nem menos. Mantenha o padrão. Pouco isso. Então, aí vem aquela pessoa, você é grato? Você é grata? Porque quem é grato sabe que o padrão vai ser alto. Porque vai valorizar o que recebeu. O ingrato não tem problema. Né? O ingrato, ele vai falar que não recebeu nada. Falou uns minutinhos lá comigo. Só teve um dia que eu tive um aconselhamento lá de 15 minutos, eu só devo isso para o pastor. Né? Eu só devo isso para a igreja. Né? O ingrato vive assim, mas o grato, ele vai ser grato por tudo. E aí ele vai transbordar, saber que ele tem que pregar, falar, insistir, levar a vida. Diga amém. Eu sou grato, diga amém. Eu sou grato. Então, no capítulo 2, versículo 1. Então, aí o que ele está falando assim? Ó? Tu, meu filho, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Essa palavra graça, que é charis, quer dizer, se fortaleça naquilo que dá alegria, na graça do discurso. Ele está dizendo assim, querido, se aperfeiçoe na falar a minha palavra. Se aperfeiçoe na graça da palavra de Deus.
Se aperfeiçoe em falar com doçura. Se aperfeiçoe a falar com graça, com a qual as pessoas olhem, queiram te ouvir, querem que você tenha uma maneira, a sua maneira de transmitir a mensagem de Deus. Você não é papagaio para ficar copiando o que está ouvindo aqui. Deus vai te dar uma maneira, a sua maneira, o seu jeito, a sua graça para fazer. Mas você tem que tentar, você tem que melhorar, você tem que se aprimorar, aprender a falar certo, entender, ter alguns versículos decorados. Você tem que buscar graça, buscar situações, aprender a contar historinha para a pessoa entender. Você está entendendo? Porque, querido, a gente fala assim, as pessoas lá no mundo, a gente quer falar de versículo de Bíblia, de Novo Testamento, eles não entendem nada. Eles só vêm lá com aquelas conversas lá de Google, lá, mas Levítico não diz que também não pode cortar barba. Vem com essas baboseiras, sabe? Esses negócios aí que eles pegam lá só para confrontar. As pessoas do mundo são bebês. Bebês precisam de leitinho. Bebê toma leite. E quando você dá a coisa certa, sabe o que acontece? Você precisou ficar ensinando seu filho a mamar? Né? Você precisou ficar assim, faz assim. Não, você precisa falar, faz biquinho. Não, né? Ele já vai lá e pega o negócio e já está chupando. Por quê? Porque Deus pôs uma máquina na gente, que é o nosso instinto, né? De buscar. Então, quando você fizer nascer essas pessoas no espírito, elas vão ser como bebê, elas estão sugando, elas querem, mas você tem que ser simples. Então elas têm que ser tratadas como bebês. Vem aqui, me explica um negócio. Vem aqui, você. Você, Anne, vem cá. Vem cá, minha linda, vou te fazer uma pergunta. Então vai. Tá, então vai uma grande. Vem cá, pastora Dani. Então tá bom, bebê não dá. Você não foi batizada com espírito de covardia, espírito de coragem. Ela vai falar, não fui batizada no Espírito Santo ainda. Ela tem resposta. Explica para nós aqui. Te perguntar, quanto que é 2 vezes 3? Pode usar o dedo. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. 2 vezes 3. 2 vezes 3. 6. Tem certeza? Então explica para eles. Ensina para eles como se multiplica 2 vezes 3. 2 vezes 6? 2 vezes 3. 3? Não, 3 vezes 2, aliás. 3 vezes 2. 3 vezes 2, como multiplica? Pega 3, conta 2 vezes. 3 vezes 2, 6. Não pressiona, não. Mas conta 2 vezes. Não, 3, 2 vezes. 3 não, mais 3, 6. É 3 vezes 2. Ao contrário. Meu Deus do céu. É a mesma coisa, a ordem. É 3 vezes 2. 3 vezes 2. É. Então, 3 mais 3 são 6. 2. É o contrário. 3 vezes 2. Então como é que Nossa, faz? mas está complicando. Então, se você não sabe multiplicar, senta lá, pode sentar. Aí, ó. Tá Senta vendo? ali. A pergunta é difícil, eu vou procurar uma mais fácil para você. Amém? Vem cá. Então vem a família aqui, os 4. Vem aqui, agora vem cá. E vem a Aime, e vem o Henry. Vem aqui. Vem aqui. Não vai falar nada, não. Fica com o Henry. Então, fica aqui. 2. Fica 2 aqui, um casal. E fica mais 2 aqui. Os 2 aqui, os 2 juntos, os primos. Então, eu quero ensinar para você quanto que é 3 vezes 2. Aí eu pego aqui. Então, 3, essa aqui tem 2 uma vez, tem 2 2 vezes, tem mais 2 3 vezes, não é? Então, 3 vezes 2, quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amém? Amém. Pode sentar.
Não, o que eu quero dizer com isso? Que se você pega e tenta explicar algo simples, a pessoa pode não entender. As pessoas são bebês, são como crianças. E às vezes pela explicação, fica difícil entender. Então você pega uma metodologia mais simples, por ilustração, por mostragem. Aí você fala, nossa, apóstolo, que bobeira. Mas só que dessa maneira que eu mostrei, se tiver uma criança aqui, que ela não entendesse as matemáticas, ela estaria aprendendo como se multiplica, como faz uma conta de vezes. Está entendendo? Então é assim o Evangelho. A gente tem que ser simples. A gente não tem que vir com muita coisa. A pregação da palavra, ela é simples. E de maneira simples, porque o mundo não entende. Está entendendo? O mundo são bebês. Se parecem entendidos, mas não entendem nada. Parece que sabem, mas não sabem nada. Então, quando eles sabem de muita coisa, sabem de muita coisa do mundo, mas no mundo espiritual eles não sabem nada. Então, quando você começa, você tem que começar assim, ensinando e falando como se falasse para uma criança. Não adianta ficar confrontando com a pregação do fulano. O pastor diz isso, não, isso aqui é para nós, somos crentes. Que já está aqui, aí tome cacetada, né? O lombo aguenta, né? Tome as confrontadas, mas o mundo não é dessa maneira. Quem está chegando vai ser tratado de outra maneira. Então, fortaleça-se na graça, busque estratégia, busque sabedoria de Deus para ensinar, né? Entendeu? Porque a gente acha que a gente fala e ensina. Quem aqui não sabe andar de bicicleta? Todo mundo sabe andar de bicicleta? Você sabe? Todos sabem? E de moto? Quem sabe de andar de moto? Então vem cá, apóstolo. Pastor, eu vou te ensinar. Agora eu vou te ensinar a andar de moto. Vou te ensinar. Agora a moto você aprende. É o seguinte, aqui é o acelerador. Essa daqui não vira, não serve para nada. Aqui é assim, ó, é a embreagem do carro, sabe? Aqui no Brasil tem aquele pé esquerdo. Ah, você dirigiu automático? Então tá bom, então vamos fazer aqui uma cinquentinha. Daqui, que não tem embreagem. Então aqui é o acelerador, aqui o breque traseiro e aqui o breque dianteiro. Ok? E aqui se acelera. E aqui a direção. Então você acelerou, tira o pé do chão, que ela se equilibra e vai. Se você quiser fazer a curva, você só deita o corpo e vira assim a motinha, ela vai. Pronto, já aprendeu. Pode pegar a moto minha e sair ali, que você está pronto. Entendeu? Alguém aprende a andar de moto assim? Alguém aprende a andar de bicicleta assim? Aprende como? E praticando. Você vai ter que ensinar. Então tem coisas que falando você não vai ensinar. Por mais que você tente, você não vai conseguir enfiar na cabeça da pessoa aquilo lá. Né? Fala assim, não, você consegue andar de bicicleta, é só pedalar e segurar aqui. Não é só isso? Né? Não, para falar tecnicamente falando, né? Mantém o equilíbrio, fica em cima, vai firme, vai pedalando que você vai para lá. E esse daqui vai girando, você vai para a esquerda, para a direita, você vai. E quando quiser brecar, você aperta esses negócios aqui. Né? Aperta as duas junto. Aí separa. Pronto, tecnicamente é isso. Mas só que a pessoa não vai andar de bicicleta. Então assim é a palavra de Deus. Você tem que acompanhar, você tem que ajudar, você tem que segurar, você tem que, né, dar uma empurradinha, às vezes deixar andar sozinho, pôr um auxílio, pôr uma rodinha do lado, para que a pessoa vá ganhando confiança e aprendendo. Assim é a palavra de Deus, a gente não vai ensinar de uma maneira, então a gente tem que entender quando a gente está lidando com crianças. Amém? Então, por isso temos que ter graça. Graça para falar. Não adianta ir lá pregando, raça de víbora, vocês vão morrer, tudo, vai para o inferno. Não, João Batista estava falando com crentes, já que conheciam a lei. Ele está falando da justiça que viria, disso que nós estamos falando. E a gente quer falar hoje,
é de você falar para essas pessoas com graça, com doçura, com brandura, sem acusação, trazendo esperança, trazendo vida, tendo graça em você. Diga amém. É isso que a gente tem, é assim que vamos invadir o mundo. Sendo pessoas com a graça. Cresça na graça, Timóteo. Cresça na graça, que as pessoas vão querer saber que dia é seu culto. Você não vai ficar falando. As pessoas vão querer saber que dia é seu culto, que hora é seu culto. Quando você vai estar lá para me receber? Vou estar te esperando. Não, eu não vou estar lá sozinho. Você vai estar lá? Vou. Então eu te recebo na porta, vem. É assim que funciona. É através da graça em você. Diga amém. Uma das últimas recomendações. Então vamos encerrar aqui. Porque agora já estou mais de 1 hora falando. 1h15 falando. Só falta 18 tópicos. Então ele diz no versículo 2:1 e no 2:2: Pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir aos outros. Faça discípulos. Faça discípulos. Como eu fiz em você. Faça discípulos. Que da minha parte ouviu, e através de muitas testemunhas, isso que você ouviu, isso sempre transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir aos outros. Levante líderes, levante homens, levante discípulos. Aí o versículo... E olha, então vamos aqui umas recomendações de Paulo. O versículo, no capítulo 2, versículo 14 e 16. O 14 e 16, pulo 15. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, para que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes, ou seja, tirais do caminho. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. 2 versículos, Paulo está falando, controla a boca, irmão, não entra em contenda, não entra em discussão. Lembra do Salmo 1, bendito o varão que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Paulo está falando, evita discussão, fica aí esse negócio de discutir Bíblia, de falar, né, Moisés viu Deus ou não viu? A Bíblia diz que ninguém viu Deus, mas na Bíblia também fala que Moisés esteve na face de Deus. Evita esse tipo de discussão, não vai te levar a lugar nenhum. E o dia que você responder, eu vou te dizer, eu tenho 18 anos respondendo perguntas. E eu vou te dizer, toda vez que você responde uma pergunta, o cara não diz parabéns, obrigado, o senhor me ensinou, muito obrigado pela resposta. Não. Quando você responde e deixa ele sem resposta, ele diz, tá, vira as costas. Aí morreu o assunto, aí no dia seguinte vem com outra. A intenção deles é só criar confusão, irmão. Não perca tempo com isso. Não perca tempo querendo explicar o inexplicável para quem não quer resposta. Está entendendo? Vão vir sempre com pergunta, uma pior, vai pesquisar na internet um jeito de afrontar a sua cabeça. Aí você vai gastar tempo pesquisando para responder quem não quer resposta. Não perde tempo com isso. Amém? Então evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Então... Agora, mais 2 coisas. O versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Isso é para você, viu, operador? Você que está operando. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Foge. Foge da paixão da mocidade. Agora no capítulo 3, versículo 1 a 6. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Foge também destes. Amém? Foge das paixões da mocidade. E foge dessa galera ali. Amém? Não adianta, irmão. Fala, estou aqui na igreja, eu vou lá pescar lá no antro que eu estava. Você vai ficar lá, irmão. Não tem conversa, você vai ficar lá. Não, vou lá no barzinho lá que eu vou salvar uns irmãos. Vai tomar cerveja lá, vai encher a cara lá. Você não fica no primeiro dia, na primeira, na segunda, 1 hora você vai beber. E vai. Amém? O povo da droga sabe disso. Agora eu vou tirar os amigos da droga. Vai lá e fica pior que antes. Então, não, mas aí, você voltou? Não, pode deixar. Faltar vocês? Não entendo o que era. Tendo forma de... Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Bom, isso aí já é outro assunto. Mas é isso aí, porque tem desses aí. Também vai acabar levando as pessoas ao pecado, amém? E vai achar aquelas que estão fracas. Aí a gente voltamos no capítulo 2, versículo 15. Para a gente encerrar. Deixei esse para o final. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura-te apresentar-te a Deus aprovado. Irmão, ele não está dizendo que você é, mas você tem que continuar tentando. Você tem que continuar melhorando. Que maneje bem a palavra da verdade. É aquilo que disse, cresce na graça. Você vai ter que manejar bem essa palavra. Você vai ter que ministrar com ousadia e com graça. Porque Paulo vai dizer lá no final, aí no final, no capítulo 4, encerrando a sua carta, ele vai dizer que já estou pronto para ser uma oferta de libação. Oferta de libação é oferta líquida, que o seu sangue seria derramado. Porque Paulo, por ser romano, ele não morreria como morreriam os judeus, queimados numa cruz, ou como alimento de leões, para diversão de um público. Paulo seria morto, decapitado. O prêmio para um romano morrer seria com a cabeça cortada, que seria indolor, de uma vez. Alguém chegaria lá e ou guilhotina, ou espada, eu não sei. A cabeça dele seria cortada e jogada num cesto. Era a morte instantânea. Isso era o prêmio por ser romano. E Paulo seria morto dessa maneira. Então ele está dizendo que eu já estava pronto para ser uma oferta de libação, que o seu sangue seria derramado como uma oferta a Deus. E ele já estava pronto para isso. E ele diz, combati o bom combate, venci a minha carreira e não perdi a minha fé. É desse homem que a gente está falando. Das últimas mensagens ele diz, lutei, corri, não venci a guerra, mas combati o bom combate. O que ele está dizendo? Ganhei umas, perdi outras. Saí vitorioso, talvez na maioria, mas muitas eu perdi. Mas lutei a minha guerra. Aquilo que me foi proposto eu fiz. Venci e perdi umas, ganhei outras, não importa. Aquilo que Deus deu para mim fazer, eu fiz. Em algumas fui bem sucedido e outras nem tanto. Então combati o bom combate, como um bom soldado. Estive na frente de batalha, venci a minha carreira, cheguei até o final, até onde o Senhor propôs que chegasse. Lembram-se quando ele se converteu em Atos 8, quando manda o Ananias ir orar por ele? E Ananias diz, mas esse homem que pertence à igreja, e Jesus diz a Ananias, você verá, este homem é escolhido meu, e verá que importa sofrer pelo meu nome. Jesus determinou o início da conversão de Paulo.
e como seria a caminhada dele de dor e sofrimento, que ele sofreria pelo nome de Jesus. E ele diz: venci a minha carreira e não perdi a minha fé.